Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos retornando ao nosso encontro das sextas-feiras, desejando a todos uma boa noite, que vocês possam se sentirem acolhidos dentro dessa dinâmica da Casa de Kardec, a nossa querida FEAC Minas, para que juntos, dentro de uma ambiência favorável, possamos recolher aqueles elementos que a espiritualidade reserva para cada um de nós. Nós, com muita alegria, estamos retornando, endereçando também um abraço para todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, como também os nossos amigos que nesse momento se encontram no chat da sala conferência, tendo Marco Aurélio, o representante deles. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite. Então nós vamos iniciar a nossa atividade, que tem como a base de estudo o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, que é a obra fundamental da doutrina espírita. Livro que foi editado em 18 de abril de 1857, em Paris. Nós estamos trabalhando na segunda parte de 4 partes que é dividido o livro. Segunda parte, que trata do mundo espiritual, do mundo dos espíritos. Nós estamos especificamente no capítulo 6º, Vida Espiritual, trabalhando dentro do tópico Lembrança da Existência Corporal. Sendo que na última semana, nós trabalhamos a questão 306 e demos uma passadinha rápida na pergunta 306A. Então, eu peço vocês permissão que eu vou reler a questão 306 e a 306A. Kardec formula assim aos espíritos: o espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta: lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para sua condição de espírito. Mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. 306A. Poderia lembrar-se delas se o quisesse? Resposta: pode. Lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas, quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Ponto. Leitura breve, que nos ajuda a fazer a conexão da semana passada e dar início aos trabalhos de hoje. Então, essa questão de 306 define para nós que o espírito, ao desencarnar, vai lembrar-se das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito. O que significa isso? As razões que o levaram a estar na condição de espírito. Podemos subentender que as razões que o levaram a desencarnar. Certo? Então, isso é fato. Será o painel que vai estar mais vivo na memória dele. Ok? Mas nós devemos compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Automaticamente, ele, se recordando do que o levou à desencarnação, aquela memória mais recente, naturalmente virá dentro de uma
posso dizer assim, uma reminiscência natural dos fatos, para que haja, inclusive, a construção do pensamento, a lógica que fundamenta o estado que ele estará vivendo como espírito desencarnado. Ok? A partir do momento que ele vai se esforçando, os painéis vão gradualmente chegando para ele. Agora, aquilo que ele não dá importância, ele efetivamente, o espírito, não procurará se lembrar. Ok? Não necessariamente você tem que lembrar de tudo. Você vai lembrar daqueles pontos que são considerados os mais importantes naquele momento ali. Ficou claro? Não vamos abrir muito não. Vamos ficar no texto para a gente caminhar. Na 306A, Kardec insiste. Ele é pedagogo. É uma curiosidade natural e didática. Poderia lembrar-se delas, se o quisesse? Pede o Igor para aumentar o retorno para mim. Poderia lembrar-se delas, se o quisesse? Ou seja, daquilo que ele não está dando tanta importância? Resposta. Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas, quando isso não tem utilidade, ele não faz. Observe que Kardec insiste, eles atendem Kardec, mas voltam, concluindo a resposta igual à pergunta e igual à resposta anterior. Eles repetem. Ou seja, quando isso não tem utilidade, eles, os espíritos, não fazem questão de lembrar. Né? Mas podem lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Então aqui, acontecimentos e pensamentos já nos dá elemento aqui para a gente tentar aprofundar um pouco. Acontecimentos, circunstâncias, painéis, lugares, pessoas. Mas existe a outra condição para se recordar. Qual foi a postura íntima dele, este espírito que está se lembrando, diante dos fatos? Quer dizer, se ele entrar no mecanismo dos pensamentos, automaticamente ele, vamos dizer assim, a revivescência será mais intensa, que aí ela terá uma dose importante de emoção. Porque se ele vai lembrar do que ele pensou, automaticamente ele vai se recordar do que ele sentiu. Deu aí? Ficou claro? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. O médium clarividente, em determinados momentos, ele pode ter um flash, uma reminiscência pessoal. Ele pode relembrar um fato acontecido numa outra existência. Ele pode ver um painel, como se ele estivesse assistindo um filme. E ele pode até se identificar como um personagem daquele drama. Seria um acontecimento no qual o médium estaria na posição de um espectador. Ok? Mas existem outros mecanismos de reminiscência que o indivíduo não vai assistir a cena. Ele vai viver a cena. Como se estivesse acontecendo uma situação no qual ele é um copartícipe do processo. Para não dizer que ele é o protagonista da história. Ou seja, ele vai reviver estando lá dentro do processo. Ele vai estar no palco. No primeiro caso, ele será apenas espectador. Ele está sentado, pode estar até na primeira fila, mas ele está assistindo. Agora, quando ele vive, ele é um personagem do drama.
como personagem do drama, ele vai efetivamente reviver os quadros íntimos, as percepções, tudo que brotou da intimidade dele naquela circunstância. Ele vai sentir dor, ele pode sentir angústia, ele pode sentir medo, ele pode sentir prazer, ele pode sentir alegria, ele pode sentir raiva, ele pode sentir ternura. Deu aí? Ele pode sentir medo no sentido de reviver a expectativa que ele teve diante do fato. Né? Ou seja, o passado se torna um presente exuberante. Quando o indivíduo vive essa experiência, só vai acontecer com autorização do alto. Muitas vezes em sonho, esses dramas se desenrolam, vez por outra, e nos sentimos assim, vivendo experiências muito diferentes, que redundam, inclusive, que ocasionam experiências íntimas depois do acontecido na noite, que deixam marcas profundas. Já aconteceu com alguns de vocês aqui? Não? Vocês vieram, gente? Ou está todo mundo igual espírito congelado? Vocês já viram espírito congelado? Já? Vou apresentar para você espírito congelado. Já viveu isso, Marcão? Mais ou menos? Então tá bom. Você só não se lembra. Ou então você não entendeu que você viveu a cena. Ok? Existem pessoas que têm mais clareza nessas reminiscências. Mas a gente quer dizer o seguinte: se você vive uma experiência dessa, por exemplo, em sonho, a espiritualidade permite que você entre dentro da memória espiritual que você traz, com o fim de que, através dessa vivência, você poderá trabalhar aspectos da sua intimidade no presente, na atualidade. Então é uma reminiscência que é elucidativa e é terapêutica. Ela se torna terapêutica. Porque você não vai viver uma experiência pregressa à toa. Você é acompanhado pela misericórdia da providência divina. Agora, existem pessoas que têm uma desenvoltura maior com essas experiências. E na maioria das vezes, o que se colhe não são flores. Porque o nosso passado é um passado ainda marcado de muita inferioridade, de muita infantilidade. Mas eu estou passeando por aqui para a gente voltar para o espírito. Mas por enquanto nós temos que entender isso aqui funcionando aqui conosco, para a gente dar o desdobramento devido. Existem situações que as pessoas são levadas por indução hipnótica a viver o passado, através da chamada terapia de vivência passada, né? A TVP, que é um assunto muito discutido já há muitos anos, né? Há muitas décadas, e a espiritualidade vai abrindo a psique dos homens para auxiliá-los no que remonta a vencer os seus próprios problemas, que efetivamente vão emergindo a partir da terapêutica. Nós, a partir da fala dos espíritos, como Emmanuel, temos que tratar o assunto com muito cuidado, porque abrir o psiquismo do indivíduo é uma coisa complexa, porque você pode abrir, induzindo ele a viver uma experiência pregressa, pode auxiliá-lo em determinados campos, mas pode abrir outras fendas que depois não são possíveis serem tratadas. É como se você levasse o indivíduo para lembrar uma situação, ele trata, ele vence um medo, uma inibição, por exemplo, né? E existem resultados fabulosos, mas costuma depois abrir algumas outras questões que passam a ficar veladas e podem manifestar trazendo outros problemas no amanhã.
Por isso que devemos procurar a terapêutica do Evangelho como uma das fontes mais importantes para a nossa vida, para que a gente, através da renovação espiritual, do investimento na qualificação dos nossos sentimentos, desenvolvendo virtudes, porque com isso, naturalmente, os dramas que precisam ser resolvidos, que estão guardadinhos na intimidade do coração, eles vão recebendo um toque da misericórdia para serem trabalhados de uma forma natural, terapêutica, dentro das tarefas que nós podemos realizar no dia a dia. Está dando para acompanhar? Caso Alberto, no que isso tem a ver? Tem a ver ainda, que eu preciso insistir no plano terreno, que nós, como encarnados, sem fazer terapêutica, sem ir para o consultório, ou sem viver experiências no sonho, como eu falei anteriormente, nós estamos mergulhados no mar do nosso passado, que se manifesta o tempo todo na nossa vida. Só que nós, pela nossa condição ainda tão acanhada de ver a vida, não conseguimos decifrar aqueles desafios que ainda fazem parte de um contexto que nos amarram lá num passado que eu não sei onde e quanto tempo que isso aconteceu. Eu nunca ouvi falar disso. Tudo bem, você nunca ouviu falar disso. Mas você já observou como é que você é apegado em determinadas coisas? Você já observou como que você ainda é tão egoísta para determinados assuntos? Como existe um orgulho campeando na sua psique? Então eu não preciso de contar para você o que você fez lá atrás. Não precisa de você entrar para reviver um drama. Basta a gente observar o que está se manifestando aqui agora e você tem o painel muito claro da tônica que você tem que operacionalizar com ela, que você tem que tratar. Então, se você ainda vibra na arrogância, você tem que trazer um contraponto para essa arrogância. Então, começa a treinar em obedecer. Vai ter gente aqui que pode até criar um problema comigo, mas não é comigo, é com o que eu estou falando, tá, gente? Porque eu só sou papagaio que repete, ou então a antena que retransmite, e a antena está quebradinha, enferrujadinha, né? Aquelas antenas antigas, que você tinha que colocar um bombril em cima para ver se melhorava. Esse pessoal hoje é tudo Firewire, wireless, às vezes não sabe o que eu estou falando, não. Bom, aquelas antenas que você tinha que mudar o canal delas, lembra? Seletor, põe em cima da televisão, aí não funcionava, você punha do lado de fora da casa. Ai, Jesus. Mas já melhorou muito, porque antes era fumaça, o código. Então, vamos voltar. Nós devemos refletir, então, que temos que trabalhar a contraposição daquela anquilose, daquela marca, daquela chaga que já está purulenta há muito tempo e que a gente finge não observar. Está doendo, não está? Nossa, mas meu marido me trata mal. Bom, o marido é que não presta. Não é assim que a gente escuta? Não é? O psicólogo, por exemplo, vai escutar isso. Todo mundo é vítima. Você chega no consultório do psicólogo, coitado, ele só vai ver anjinho sentado na frente dele. E a grande maioria dos anjinhos que estão reclamando do marido, da mulher, do filho, é que são os diabinhos. Porque os anjinhos estão todos lá e são tidos como demoninhos. Eu estou fazendo uma colocação irreverente aqui para a gente refletir que quando eu vejo um problema no outro, na realidade o problema é meu. Isso é até um pensamento de um dos pais, o pai da psicanálise, um dos, porque toda escola que é de ela é limitada. Vamos colocar todos juntos, cada um deu a sua contribuição, porque ninguém é mais ou menos. Existem uns que podem vir à frente, mas não significa que são os. Mas nós temos que dar a
fazer reverência a quem merece. O Freud tem um pensamento que diz assim, que o que eu vejo de sombra no outro é sombra minha. Aí ele tem uma frase muito importante que eu costumo repetir. Ele diz assim, que quando Pedro fala de Paulo, Pedro não está falando de Paulo, Pedro está falando de Pedro. Isso explica um pouco do que eu quero dizer. Quando você está falando do outro, na realidade você está falando de você mesmo. Porque o comportamento equivocado do outro pode até realmente estar assim, fora de um contexto social. Né? Pode ser uma coisa doentia. Mas muitas vezes, até por estar falando, significa que a gente tem algum tipo de vínculo com aquele problema. E que precisamos de aprender a cuidar. Por isso é que Jesus, e aliás, quando você fala, você identificou um problema, aí você fica esmiuçando esse problema para o outro, quando você está detalhando o problema, você está correndo um sério risco de descobrir que na sua intimidade tem um painel aqui que é parecidinho com esse detalhe que você está contando do outro para outra pessoa. Aí você pode se fixar ali, ficar preso naquela questão simplesmente porque você está divulgando. E ficando preso naquela questão, você na realidade está pondo para fora um problema que poderia ser tratado depois. Deu aí? Então, como definem os entendidos, a língua é uma espada perigosíssima. Não é? Vamos aprender a reter o mal. E a observação que ela seja criteriosa, mas também com a aplicação de evangelho. Tudo isso para dizer que nós temos muitos problemas a serem trabalhados e que a vida está nos apontando quais são. Quando a gente fala de problema, de dificuldades e limites, a nossa mente viajou no tempo, não viajou? Nós buscamos associação com o que está sendo falado. Então, quando o espírito desencarna, vai acontecer uma série de coisas para ele que vai fazer com que ele, primeiro, tome consciência de que a morte não interrompe a vida. Deu aí? Quer que repete? A morte não interrompe a vida. Qual morte que eu estou falando? A morte do corpo físico. Porque o indivíduo, ao desencarnar, a primeira coisa que ele vai se conscientizar é que ele está vivo, que ele não morreu. O compreender isso já é o primeiro desafio. Porque ele vai ter que se adequar a uma nova realidade. E essa adequação é complicada. Por isso é que ele vai buscando na memória a realidade dele. Vocês imaginam um indivíduo que desencarna e não sabe que desencarnou. Aí, de repente, por atração magnética, não significa que acontece em todos os casos, a atração magnética dos encarnados vai trazê-lo para uma ambiência em que muita gente vai estar falando sobre ele. Por exemplo, isso pode acontecer no velório do indivíduo. A grande maioria dos seres humanos não estão preparados para enfrentar esta chamada morte. Então imagine o nível de apego do indivíduo. De repente ele se depara com uma realidade que está todo mundo chorando por conta dele. Não é? Todo mundo, uma grande maioria falando dele. E por aí geralmente se fala muito bem, né? Pelo menos na frente da viúva. Ou dos filhos. Nossa, seu pai era tão bom. Aí ele está pensando assim, mas morreu me devendo, aquele desgraçado. Tá, o quê? Ele está falando uma coisa, mas está emitindo outra. Aí vocês imaginem naquele aglomerado de pensamentos, que num primeiro momento pode até estar se movimentando para fortalecer quem está sofrendo, levar solidariedade, mas 5 minutos depois que chegou nesse ambiente, esquece do que foi fazer lá. Aí passa a ser ou um momento
de tristeza, porque ele começa a pensar sobre a própria vida, e que a fila está andando, principalmente velório de gente mais velho. Você viu quem foi? Já foi fulano, Beltrano. Aí um vai olhando para o outro, igual aconteceu um caso aí muito engraçado na família nossa aí. Aí um virou pro outro, só sobrou nós dois. Aí sabe o que eles fizeram? Foram tirar porrinha para ver quem que ia primeiro. Quem ganhou, eu ganhei, eu sei que vai. Foi ele que foi. Quer dizer, se enganou, né? Se enganou. Então, nós devemos refletir que a vida, ela é pródiga de bênçãos. Aí, ótimo. A vida, eu ia socorrer ali por causa da queda da internet. A vida é pródiga de bênçãos, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Mas voltando, ou foi lá porque ia consolar, ou começa a sofrer porque está refletindo sobre questões pessoais, ou então entra numa ambiência social de nenhuma validade. Absolutamente nenhuma validade. Carlos Alberto, mas é um encontro fraterno. Mas do jeito que a gente se comporta num ambiente que deveria ser de respeito, não tem validade absoluta. Porque inclusive mostra como que nós lidamos com a desencarnação. Mas tem que brincar para alegrar o ambiente e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente, daqui a pouco, esquece que a vida está nos dando um sinal. Do outro lado está o moribundo. Porque a maioria desencarna e fica moribunda. Porque a vida foi complicada, só pensou em si, orgulhoso, prepotente, se vinculou às coisas da terra e às coisas do alto, em alguns casos, cumpria-se uma obrigação uma vez por semana. Em outros casos, esse assunto é para minha mulher. Em outros casos, radicalismo religioso. Fica o tempo todo por conta da religião. Mas é intolerante, é arrogante, é pretensioso. Quer dizer, estou elaborando aqui circunstâncias que vão caracterizar uma postura diante da vida que define uma total indiferença no que remonta a valores espirituais. Deu aí? Aí, o que vai acontecer? Ele vai se deparar com a desencarnação. E aí não tem mais ajustes no seu sentido de acostumado a dar jeitinho, né? Igual brasileiro. E a gente tinha até refletido, e eu gostaria até de aproveitar para dizer, nós temos refletido muito sobre isso. Porque isso vira até piada. Brasileiro dá jeitinho para tudo. Se você for médica, a sua filha precisa de um transplante de rins. Ela está numa fila, ela é a 7ª da fila. Você, como mãe, querendo que a sua filha recupere, se tiver jeito, você passa ela na frente dos outros, não passa? Passa? Eu pergunto para vocês, e os outros que estão na fila? Eu pergunto para vocês, o querer passar a filha na frente é uma demonstração clara do nosso desrespeito com as coisas da vida. Deu aí? Então, aqui no Brasil, a nossa mente está alimentando uma cultura que já estamos chegando na hora de acabar com ela. Antes que acabem com o Brasil. Por quê? Todo brasileiro, ele cresce com essa lei do Gerson. Lembra da lei do Gerson? Qual que era a lei do Gerson?
O Gerson, gente, esse pessoal novo não sabe. O Gerson foi um jogador da seleção brasileira de 70, que depois virou propagandista, comentarista de futebol, e ele, como comentarista, ele lançou essa ideia, né, que eu gosto de levar vantagem em tudo, não é isso? E ficou esse chavão, é o chavão do brasileiro. E esse levar vantagem em tudo, quando o indivíduo desencarna, não tem mais como levar vantagem em tudo. Porque ele vai ter que entrar em fila, ele vai ter que respeitar a fila, ok? Ele vai respeitar a fila, ele vai ter que se adequar às orientações que ele vai receber. Se ele é chefe, geralmente a orientação é para que ele seja subalterno. Lembra do André Luiz? André Luiz era... a história é um pouco maquiada, mas o André Luiz, na realidade, quando morava no Rio de Janeiro, ele era uma autoridade na medicina e na psiquiatria. No livro não fala de psiquiatria, não é? Só coloca ele como ele era professor, era uma pessoa extremamente famosa, uma pessoa que estava acostumada a ter poder nas mãos. Quando chegou lá, quando ele teve a oportunidade de começar a trabalhar em nosso lar, apresentaram para ele uma oportunidade para ser auxiliar de enfermagem. Até para respeitar um pouco a dinâmica que ele trabalhava aqui na Terra. Mas você vai ser auxiliar de enfermagem. Olha, e nas horas vagas limpar o banheiro, tá? Levar a fralda, né? Dar banho, fazer isso, auxiliar de enfermagem. E ele estava acostumado, só esticar a mão, mandar aqui, fazer assim. Deu aí? Aí, tudo isso, toda essa circunstância, esse painel que vai se abrindo, é exatamente para induzir o indivíduo a buscar na memória aqueles fatores que vão ser produtivos, para que ele possa refletir quanto às suas necessidades nesta nova vida, nessa nova etapa, que efetivamente o que vale é a moral, é o sentimento, é a sensibilidade, e não as condições que nos enganam aqui na Terra. Eu vou dar um break para acionar o pessoal da sala. Marco, temos participação? Boa noite, Beto. Não temos participação não, mas gostaria de mandar um abraço aqui pro pessoal, principalmente pessoal de fora, né? A Rejane lá do Canadá, está lá em Toronto, nossa Cleusa lá de Leiria, Portugal, e aqui do Brasil é o Bruno de Macaé, o Celso Marcos de Ponta Grossa, a Miriam de Porto Alegre, a Marilac lá de Barbacena, a Miriam de Presidente Juscelino, a Vanessa de Avaré, São Paulo, e o Vanderlei de Palmas. Estou pela dona Mirtz, se ela estava aqui. Não, não chegou. Não, é. Um probleminha, né, Márcia? É. Mas ela está de volta daqui a pouco. Beleza. Obrigado. Vanderlei, mamãe está cuidando, está em casa. Semana que vem ela vem. Dá notícia na internet, é bom, né? Gente, alguma pergunta? Vocês? Fala, Gerson. Não sei se o que eu vou falar é meio... Mas é o seguinte, o exemplo do rim, se ela conseguir um jeitinho, der uma volta e passar a menina na frente, é complicado, deu para entender a situação. Mas se ela doar um rim dela, for compatível, aí a menina pula... Mas, meu amigo, tudo, olha para você ver, toda circunstância, você tem que observar. Você tem que observar a circunstância, você vai observar necessidades, favorecimento, impedimento, tudo na vida tem isso. É óbvio que quando a porta pode se abrir para uma pessoa que está no 7º lugar da fila, em detrimento das outras que, como você falou, sobre compatibilidade. Se abriu para um indivíduo que está no 7º lugar, a compatibilidade significa que a ordem das coisas, que não houve nenhum tipo de manipulação, de favorecimento, mas a vida abriu para o 7º passar a ser o primeiro, isso é misericórdia da providência divina. E o indivíduo que era o primeiro, que de repente
a fila foi andando e ele foi ficando e se tornou o sétimo, significa que o impedimento para ele está dentro de uma dimensão de provas e expiação. Você não pode fechar o assunto. Nenhum exemplo você pode tê-lo como uma coisa determinante, fechada, obtusa, dilacerante. Não. Nós temos que entender que por isso que você tem uma situação, um processo, vamos falar assim, dentro de uma repartição pública, você está sendo atendido. Existem 100 pessoas que estão sendo atendidas, passando pelo mesmo processo. Tem que ir ali, assinar aqui, passar ali, pegar outro. Agora a senha, né? Pegar a senha, aí pega a senha aqui, vai para lá, 100 pessoas vão viver essa mesma situação. As 100 pessoas, ou seja, cada indivíduo que compõe esse grupo de 100 vai passar por essa mesma experiência de uma forma diferente. O tempo será diferente. O clima será diferente. O atendimento que ele vai receber será diferente. As consequências serão diferentes. Até para receber a carteira de identidade depois de muito tempo. Vai ser diferente para cada um. Porque cada um tem um número de identidade espiritual que é diferenciado. Deu aí, Jean? Deu, Gerson? É muito interessante. Agora, quando você vai estudando doutrina espírita, você vai verificando que tudo está dentro de tudo. Isso é o princípio hermético. Tudo está dentro de tudo, não tem nada fora. Ou seja, o mecanismo da vida, ele é uma coxa de retalho, que você começa a observar, tudo tem um encadeamento perfeito, que vai favorecer o aprendizado daqueles que efetivamente se colocam na condição de querer entender a metodologia do alto. Entendeu? Eu atendi uma pessoa aqui essa semana, e ela estava me dizendo assim, falei assim, gente, como eu achei muito bonitinho, ela falando, como eu fui ignorante a tal ponto de até pouco tempo desconfiar de espíritos. De desconfiar da doutrina espírita. Frequento casa espírita há muito tempo. Mas tinha algumas coisas que não descia muito não. Eu tive que passar por um drama, um problema seríssimo, para que o atendimento espiritual da casa espírita fosse, de uma certa forma, um tanto quanto mais presencial, ou mais materializado, que eu fui vendo como que as coisas se encadeiam de uma forma a no final dar certo. Né? Um simples telefonema costuma mudar o rumo. Né? Costuma mudar o rumo. O companheiro me ligou falando assim, poxa, eu estava saindo para a reunião, eu tinha um horário marcado com você. Você acredita que na hora que eu estava saindo de casa, me deu um problema estomacal, que eu tive que dar um jeito. Aí me atrasou mais de meia hora. Aí ele chegou me pedindo desculpas. Me perdoe, mas, puxa vida, me deu um desarranjo intestinal, foi um negócio. E assim, eu não fiz nada, não comi nada de diferente, mas isso estava... O que é isso, Casalberto? Eu falei assim, meu filho, é melhor se a gente não saber. Eu só quero te dizer o seguinte, se você chegou aqui agora, levante a mão para o céu, porque é agora que você tinha que ter chegado. Se você viesse antes, o que iria acontecer? Se você viesse depois, também ninguém pode te dizer. Mas uma coisa eu te falo com muita tranquilidade. Não briga com a vida. Não briga com a vida. Porque quem briga com a vida briga com ele. Volta. É igual aqueles bumerangue, né? Se você souber julgar, você joga, ele vai dar uma volta, depois ele volta em você. É a lei de causa e efeito. Nós temos que aprender a ser obedientes e resignados. Quando independe da gente. Quando depender de você, você tem que ousar. Você tem que acreditar. Você tem que fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Aliás, pode até complicar, se você não correr atrás. Não é isso, dona Dora? Você quer falar alguma coisa? Sonícia, quer falar alguma coisa?
Ok. Então, a gente fica aqui refletindo sobre essa condição dos espíritos em nos auxiliar, quando desencarnados, nesse processo de reminiscência. Ele é muito importante. Na questão 306b, a pergunta é o seguinte: o espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Repetindo. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? O espírito não está relembrando? Ele não está vendo o que aconteceu com ele na última encarnação? Ô, gente, vocês estão em espírito ou vocês estão encarnados? Como é que é o seu nome, garoto? Oi? Vitor, você tem um nome muito bonito, Vitor. Você veio mesmo? Ou você está pensando lá do outro lado? Você está pensando na reunião? É lógico, você vai falar que está, né? Ainda mais eu perguntando. Ele vai dar uma mancada dele. Não. Aí eu vou falar que estou, né? Porque ele não sabe o que eu estou pensando. Mas eu quero dizer o seguinte: a gente tem que entender a pergunta para valorizar a reunião. Quando o espírito desencarna, ele não está lembrando das coisas da vida? A pergunta é o seguinte: ele vê o objetivo dessa vida que ficou, fazendo uma associação com uma vida futura? É essa a questão. Você acabou de desencarnar. Aí você está avaliando a sua vida, fazendo um levantamento, né? Um balanço. Você pode entrever, né, o que tudo isso pode definir como um processo futuro? Pode ou não pode? Como é que é seu nome mesmo? Ana Paula. O que você acha, Ana Paula? Pode? Pode. Ou deixa de Pode mesmo? Por quê? Te apertei? Daqui a pouco você responde. Certamente que o vê e compreende muito melhor que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito. E sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. A resposta é tão clara. Sim. Ele vê e vai compreender. Vai compreender. Não é o que acontece à medida que você vai adquirindo maturidade? Você vai olhando lá para trás e fala assim: puxa vida, como eu fui infantil, né? Gastei tanto tempo com algumas coisas e de repente, para quê, né? É essa situação do espírito. Mas não de imediato ele faz essa reflexão, né? Porque eu acho que ele tende a fazer quando ele vai para, quando ele desencarna, do que ele deixou de fazer. Não assim, que mais para frente ele vai se encontrar com essa. A pergunta dela é interessante. Que o espírito vai fazer essa reflexão não no momento imediato. Né? Pela pergunta aí, me trouxe a ideia de que quando você desencarna, você já pensa nisso, sabe? Logo, não, eu acho que pode ser sim ou não, se você tiver essa maturidade. Na maioria das vezes, eu acho que quando você desencarna, você tende a pensar só no fato do que você deixou de fazer. Muito bem. Vai depender da maturidade do espírito. Não tenha dúvida. O espírito delinquente ele tem a mínima possibilidade. Ele está embotado. Ele desencarnou louco. Chega no mundo espiritual translocado. Costuma ele desencarnar dormindo e continuar dormindo no mundo espiritual. Não é assim nas câmaras de retificação? Lá que o André Luiz descreve, em Nosso Lar e nas outras obras. Aquela ala de espíritos embotados. Espíritos dormindo um sono profundo. Lembra do André Luiz narrando que ele chegava para dar passe nos espíritos dormindo? De repente ele conseguia auscultar o pensamento do espírito, o espírito
vivendo, passando na memória dele como se fosse um sonho, experiências da época que ele foi uma criança, naquela vida que ele deixou, ou vivendo questões vinculadas ao passado, de outras existências, mas estão passando por um processo de um sono, chamado sono terapêutico. Eles não podem serem despertados. Por isso é que não é todo mundo que desencarna que vocês vão encontrar com eles no cemitério, não, tá? Porque a gente fala de espírito que chegou lá no cemitério, tá todo mundo chorando, aí vai amanhã, amanhã não, tá, gente? Daqui a pouco, desencarna um parente, ó, o caso aberto falou que o espírito tá aqui. Eu não falei nada, viu? Né? E é muito interessante, porque quando o médium vai pro cemitério também, tem um tal dos outros perguntar, e aí, como é que tá papai? E mamãe? Mamãe tá bem, Carlos Alberto? Eles perguntam assim, você tá vendo, ela tá dormindo? Eu falei, você tá igual um anjinho, olha lá. Não é lá, Carlos Alberto, é lá. Eu falei, lá onde? Eu só tô vendo aqui. Né? Aí a gente brinca, sai pela tangente, porque ninguém tem autoridade, não é assim que funciona. E até, diga-se de passagem, costuma o espírito adormecido, mas ele também costuma registrar o que está acontecendo no pensamento das pessoas, não necessariamente ele está ali. Mas a questão é, ele desencarnou no primeiro momento, ele não tem esse alcance. Ele não está apegado? Nós estamos partindo desse princípio, né? Espíritos que estão muito vinculados às questões materiais. Primeiro ele tem que passar por uma adaptação para ele começar a observar. Lá no plano espiritual, vai cantar com o Roberto, além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para você viver em paz. Ele já está lá. Mas ele já está assim, meu Deus, onde que é esse horizonte? Como é que é? Ele está num processo de elaboração mental. Por isso que Albert Einstein tem um pensamento extraordinário. Ele diz assim, que uma mente, quando se expande, jamais ela volta a ser a mesma. Isso é lindo. A partir do momento que você começou a buscar, jamais você será o mesmo. Entendeu? Porque você vai encontrar elementos que quando você retornar, mesmo naquela condição anterior, se antes aquela condição anterior te felicitava, agora já vai começar a te incomodar. Ah, eu tenho que continuar. Ah, não, isso aqui não está bom. É o que acontece muitas vezes com a gente. Tem coisas na nossa vida que você já está assim, engraçado, eu perdi o prazer. Não sei o que eu estou fazendo aqui. É porque já está havendo um processo de maturação. A necessidade do espírito começa a ser outra, mas ele ainda quer se manter na retaguarda. Só que o forçar para permanecer naquela condição anterior vai causar o sofrimento necessário para que quando ele realmente saia, ele se liberte para não voltar. Ou voltar só para ajudar. Fiz-me claro? Então, o espírito pode entrever a vinculação com essa vida com o futuro. Agora, quando isso vai acontecer, obviamente, estará diante da maturidade do espírito. Agora, Gislene, você estudando espiritismo, pelo menos eu penso assim. Não é? Eu tento pensar assim. Eu estou estudando espiritismo. A gente faz um trabalho de divulgação doutrinária. Deixa eu pegar um exemplo aqui simples. Eu tenho amigos espíritas que moram em outros países. E que a gente tem contato, nós costumamos dar apoio, em vários sentidos. Até para o próprio trabalho em si. Eu fico pensando, gente, como que os espíritos são benevolentes e a capacidade, o alcance é uma coisa extraordinária. Existem brasileiros que estão vivendo fora do país, esses espíritas que eu estou falando, que o desafio deles é falar para ninguém. É falar de doutrina espírita para ninguém. É fazer trabalho de bandeirante. Aqueles bandeirantes que entraram aqui, né, depois de Cabral, para descobrir as riquezas, e até hoje eles continuam guardando na tanga, que continuam todos índios, né? Todos índios, todos portugueses, todos na mesma condição. E sonhando com liberdade. Falando de democracia. Mas para ter democracia tem que tirar da tanga, né? Tanga porque na época não tinha bolso. Agora tem bolso. Tem conta na Suíça. Né? Tem partido que alimenta. Tem uma série de coisas que acontecem e a gente continua preso na retaguarda.
Mas eu queria dizer o seguinte, esse que está falando sozinho lá na Europa, por exemplo, que tem brasileiros que estão lá no Mato Grosso, tenho amigos que moram na beira do Rio Amazonas. Sabe como é que eles falam de evangelho? Eles vão nas tribos dos índios, ficam uma semana de barco, Marco Aurélio, levando evangelho. Mas esse pessoal que está aí fora, o desafio deles é falar para ninguém. Complicado. Porque os terrenos que eles encontram são inóspitos. Falar de Jesus é complicado. Então, mas ao mesmo tempo, buscam um estímulo para fazer isso, que é uma coisa extraordinária. E todos chegam na seguinte conclusão, que eles não estão falando para ninguém. Eles estão falando para eles mesmos. Agora é complexo você ir para o deserto. Aqui a gente está com pessoas. Isso estimula, isso ajuda. Né? Agora pensa bem em você sozinho. É aquele caminho de Jesus que tem que seguir no Gólgota sozinho. Agora, esse sozinho, cada um tem a sua necessidade, a sua dinâmica. Vai ter pessoas ou não, vai ter recurso ou não. Para que a gente possa, de alguma sorte, entender qual é o propósito da vida. Então, esses que estão semeando a doutrina espírita lá na Europa, estão fazendo um trabalho extraordinário para eles mesmos. Extraordinário. Agora, aonde eles estão passando, muitas vezes eles estão falando muito mais para espíritos do que para encarnados. Eles estão sendo evangelizadores de espíritos. Eles já estão trabalhando a preparação dos espíritos que vão reencarnar lá, já com uma concepção diferente de espiritualidade, que a doutrina espírita é a única que pode oferecer. E não é porque ela é melhor, é porque ela veio para alavancar as outras religiões. Ela não veio para disputar espaço. Disputar espaço é para homens que acham que o partido dele é melhor, que o time dele é melhor, que ele é o melhor, que a terra dele é melhor. Isso é para homens que têm a visão voltada para a terra. Para os espíritos é um dinamismo extraordinário. E a preparação do mundo novo está acontecendo a todo vapor. A todo vapor. Eu gostaria de estar dizendo isso para vocês. Porque para nós o estado que é apresentado em termos de vida na Terra é um estado desolador. É um estado que traz temor. Temor. Observe, você liga um computador, abre um jornal, liga a televisão, não é? Hoje com essas velocidades de mídia. Observe que o que chega para nós, será que eu vou estar sendo generoso? 80% do que chega para nós é treva? Não é? Ou mais? Marco Aurélio, não, 99 não. Não. Aí eu discordo de você. Sabe por quê? É porque com uma visão terrena é 99%. Mas se você tem... Pois é. Mas aí é o que eu estou dizendo é o seguinte. Aí também entra a questão do filtro. Porque pode passar a ser 80% de luz e 20% de treva. Só para fazer um contraponto ao que você falou, que eu não posso perder viagem. Não estou te contestando. Eu estou contestando o que está sendo dito. Porque senão eu entro no mesmo diapasão da treva. Porque para os espíritos superiores não tem treva aqui não. Tem não. Os espíritos superiores, ou aqueles que estão em vias de se despertarem, vou te dar um exemplo. Um grupo de espíritos que reencarnou em Minas Gerais. Os Inconfidentes. Os Inconfidentes representam uma falange enorme de espíritos. Eles são provenientes, as complicações desses espíritos são provenientes de onde? Da República Romana. Do Império Romano depois. E as complicações ao longo do tempo em muitas encarnações. Aí Jesus deu oportunidade para eles. Aí eles começaram a melhorar, foram se ajustando. Aí reencarnaram aqui em Minas. Com um sonho, um ideal, que estava em sintonia com muitos outros espíritos que reencarnaram nos estados no norte,
na Europa, em vários pontos do planeta. Ok? Se você observar o movimento da Inconfidência Mineira, com a Revolução Francesa e com a libertação, a desvinculação dos Estados Unidos da Inglaterra, aconteceu na mesma época. Não foi? Foi ou não foi? Thomas Jefferson, né? A queda da Bastilha, e o movimento aqui que culminou com a desencarnação dos 12 inconfidentes, né? Do 13º também, porque o Aleijadinho estava na onda, e da Doroteia também. Mas vamos continuar. São espíritos, grupo, reencarnaram. Ó, você vem para cá, vocês vão para lá, vocês vão para cá. Vocês vão promover uma série de coisas que vocês foram os artífices para complicar. Então agora vocês vão lá para tentar consertar. No caso do grupo daqui de Minas Gerais, eles tinham que dar um testemunho de revolução pacífica. Não poderia ser nas armas. Quando aconteceu que eles foram delatados, traídos pelo Silvério, que na realidade foi só um instrumento para que acontecesse todo aquele fato que marcou, que é símbolo da história desse país, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. O rio de sangue foi aqui, Minas Gerais, porque aqui é a terra que tem a missão de irrigar o país, embora está faltando água. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de filosofia. Eu estou falando de política do alto. Eu não estou falando de homens. Eu estou falando de ideais, de essência, de musicalidade, de cultura, de espiritualidade. Não é à toa que aqui reencarnou espíritos com envergadura de Eurípides Barçanufo e Francisco Cândido Xavier, que representa uma pleiade de espíritos de alta expressão, que reencarnaram aqui para fundamentar uma história de um país religioso, no sentido de religiosidade da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Não é no sentido de religião tradicional de sacerdotes ou de médiuns, ou de pastores, de padres. Não. É religiosidade de vivência, de ética, de respeito, de civilidade. O que está faltando nesse país? Por conta daqueles outros que também faziam parte do grupo e não se ajustaram. Não entenderam. Continuaram conspurcando. Aqueles que já se ajustaram, eles têm que se comprometer com Jesus, contribuindo com aqueles que têm afinidade com eles. Então, gradativamente vão se melhorando para receberem e conduzirem pelos seus exemplos aqueles outros que fazem parte de um grupo afim, mas que ainda não estão dispostos à ética, a seguir Jesus com honra, com civilidade, com Ismael, que é o mentor espiritual desse planeta. Então, é muito simples vocês e nós deduzirmos quais são os espíritos que estão trabalhando para tentar fazer com que esse país volte para os trilhos. Porque ele teve que sair dos trilhos, porque os escândalos são necessários. Mas aí de quem os pratica. Então, quem tem que colocar o vagão no trilho é quem descarrilhou o vagão. Então, os espíritos políticos, administradores, sociólogos e etc., religiosos, que têm afinidade com a história desse país, porque aqui é o país missão para receber o Evangelho no seu sentido de se tornar a viga de sustentação de um planeta inteiro. É o Brasil. É o Brasil. Então, toda essa confusão generalizada que se instaurou aqui, que traz medo, culpa e também complicações, porque não há sanção, não há, impunidade campeia. Hoje, você comete um delito, quem comete o delito sabe que não vai acontecer nada. Quem comete delito amanhã é escolhido
para julgar ele mesmo. Observe bem o estado confuso. Porque não existem outros, não é possível. A polícia, quem coordena a polícia, o Ministério Público, aqueles que têm a missão de tentar manter a ordem, são manipulados pela própria estrutura que está completamente falida. Aí, por outro lado, eu estou trazendo um painel para que a gente possa entender o que isso tem a ver com a gente. Por outro lado, você começa a observar movimentos de fora, porque existem interesses de fora, para que instaurem o caos aqui. Ou regimes totalitários que vão favorecer a poucos, como sempre, em detrimento de muitos. Então, pode aqui acontecer até uma guerra civil. O país chegou num ponto que nós podemos novamente sofrer um golpe militar para que as Forças Armadas coloquem ordem na bagunça que se tornou o país. Por outro lado, quem está no poder, que não quer perder o poder, e aí que está o ponto de interrogação para todos nós. Quem não quer perder o poder, é porque o poder o favorece. Então, quem tem o poder, como dizia um grande filósofo da França, a coisa que ele mais perguntava para ele, o que você mais tem medo? Ele falou assim, do poder dos homens. Poder dos homens. Foi um grande filósofo francês. O poder sobe. Então, a gente está observando que pode acontecer nesse país tantas coisas, mas todas elas fazem parte de um estado que representa um momento de muitas definições espirituais para o rumo desta nave chamada Terra. E que essa questão não está circunscrita ao nosso país. Porque está havendo uma seleção natural dos espíritos que vão habitar essa terra. Daqueles outros que não têm mais condições de permanecer. Porque os psicopatas, os espíritos rebeldes, aqueles opulentos que só querem o próprio prazer em detrimento ao outro, que não estão se vinculando a uma ética evangélica, eles passam a serem a pedra de tropeço para a evolução planetária. Então o que vai acontecer? Ou já está acontecendo com um grupo enorme de espíritos? Eles estão sendo retirados naturalmente, pelas vias das desencarnações, coletivas ou individuais. Porque quem promove o mal, morre pelo mal que ele promoveu. Você não tem dúvida disso. É aquela história de dar o tiro no próprio pé. Não precisa só das intervenções dos homens, que são falíveis e tão complexas, tão difíceis como os próprios comportamentos daqueles que promovem escândalos. A espiritualidade vai retirando gradativamente esses espíritos do planeta para que eles possam repensar o que eles não estão dispostos a fazer aqui e agora. Então, mas o que acontecerá com eles? O que aconteceu quando o nosso planeta começou a ser povoado, começou a ser organizado, vinda de espíritos de outras esferas, como do sistema do cocheiro, o planeta Capela, por exemplo, que vieram milhões e milhões de espíritos para habitar o nosso planeta. Eles foram degredados. Degredo. Eles foram convidados a retirar, porque o planeta, o sistema estava evoluindo, e eles estavam dizendo assim, eu não quero, eu ainda quero conta na Suíça. Eu ainda quero driblar o leão. Eu ainda quero brigar. Eu ainda faço parte do movimento que joga pedra na casa dos outros, que acusa,
que inventa, porque nesse estado de confusão, a mentira canteia para todo lado. Você tem que tomar cuidado em tudo que chega para você. Por quê? É muito fácil montar um vídeo. É muito fácil montar um discurso. Mas, porém, contudo, todavia, porém, não obstante, tem muitos discursos que a gente está vendo que são fatos. E que definem uma total irresponsabilidade de muitos dos nossos dirigentes. O que vai acontecer com eles? O que aconteceu com Tancredo? O que aconteceu com Ulisses Guimarães? Para citar apenas os dois, que foram espíritos membros de um grupo de inconfidentes. No caso Tancredo Neves, por revelações espirituais, ele foi aquele que não estava sintonizado com o projeto superior. E foi quem entregou o grupo. Julgue o Silvério dos Reis, que teve a oportunidade de tentar se endireitar. Por qual caminho? O caminho que ele se complicou, que foi da política. Então, na política, ele tinha que se ajustar. Em tese, que não funciona assim para todo mundo. Tem casos que o espírito tem que ser retirado do contexto, porque ele está tão viciado nas corporações, não é isso? Nas junções de bastidores, como é que chama isso? Fugiu o termo. Articulação. Que as articulações dele todas estão com artrite. Ele está todo endurecendo. Não é? Aí tem derrame, tem isso, tem aquilo, porque articulou tanto em detrimento do outro. Então ele tem que ser retirado do contexto. No caso do nosso querido Tancredo Neves, que é um espírito muito amigo, um mineiro legítimo, que foi uma pessoa muito séria. Mas quando ele teve a oportunidade, em tese, de assumir a presidência, o que aconteceu com ele? O mesmo que ele foi protagonista para acontecer com o próprio movimento dos Inconfidentes. E diga-se de passagem, as 7 cirurgias que ele passou, vocês podem associar com o que aconteceu com o corpo daquele que foi um espírito que se fez luz na terra do coração dele, que foi o nosso querido Alferes Tiradentes. Porque quando era cônsul em Roma, Mário promoveu muitas coisas ruins e complicadas. E quando uma das invasões de Mário na África, capturaram uma tribo inteira de africanos, e o rei Jurguta, que foi troféu de guerra, mandaram decepar o corpo dele em 7 lugares. A história se repete, a história traz de volta aspectos que têm um valor extraordinário para a gente entender a lei de causa e efeito. Por quê? A cada um é dado segundo as suas obras, ensina Jesus. A cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E esse momento nosso, inclusive, nos inspira a trabalhar alguns aspectos do Evangelho aqui nas sextas-feiras, que possam nos elucidar um pouco, não do que está acontecendo lá fora, no seu sentido de sairmos daqui com opiniões formadas. Pelo contrário, a ambiência da casa espírita não comporta a política do mundo. Aliás, espírita que se candidata está complicado. Mas o espírita tem que participar da sociedade. Isso é o discurso de muitos dos nossos amigos espíritas. Porque precisamos mesmo de espíritas por lá. Mas nós preferimos tratar o espiritismo como uma transformação pessoal. Não use o seu dístico espírita para você se dar bem lá fora. Embora lá fora precise de muitos cristãos, não de espíritas. O Planalto não precisa de espíritas, de católicos, de protestantes. O Planalto precisa de homens sérios, de pessoas responsáveis. E você não precisa de subir a rampa para demonstrar isso. A seriedade ela tem que acontecer a partir do que a gente faz aqui agora. É quando a batata cai no chão, lá no sacolão, e você abaixa, como os europeus fazem, como a educação de um americano,
pega a batata, coloca no lugar, ou leva lá para o gerente, né? Se coloca na condição de dar passagem para alguém no trânsito. Eu vou buscar os meus filhos na escola todos os dias, eu fico impressionado. A falta de educação, a falta de solidariedade entre as pessoas para dar passagem para alguém. Todo mundo tem pressa. Todo mundo está com pressa. Agora, a minha pressa, ela não tem a ver com o que está acontecendo lá fora. Eu quero que pouco se lixe o semelhante. Na vivência do dia a dia, é que a gente vai efetivamente entender que esse momento é um momento que foi previsto pelos Espíritos. Paulo de Tarso, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, num texto intitulado A Vinda de Cristo será precedida de manifestação do Anticristo. Eu vou ler um trechozinho. Se for o caso, semana que vem, a gente estende. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele está falando de um movimento de intercâmbio. Porque Jesus não vai vir encarnado. Como que a nossa prece pede a vinda de Jesus? É um movimento do amor que possa resplandecer em nós e por nós. É um movimento que liberta, que adocica, que orienta, que esclarece. Sem Jesus, o estado realmente é caótico e o dólar vai continuar subindo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A epístola aqui. Não vos perturbeis com a epístola. Não vos perturbeis por espírito, por palavra. Será que eu posso encaixar esse texto dizendo assim? Não vos perturbeis com a onda criminosa, odienda, que está batendo na nossa porta? Não vos perturbeis. Porque ainda não é tempo do Cristo. Porque as trevas, elas se favorecem com medo. As trevas são arquitetas. Elas têm um brilhantismo de manipular que é uma coisa extraordinária. Se eu for falar de política, o regime militar, nós compramos muita mentira sobre o regime militar para favorecer um outro movimento. Agora, o regime militar foi complicado? Não tenha dúvida. Fez muita atrocidade. Agora eu pergunto para vocês, depois do regime militar, quantas mentiras nós continuamos a comprar? Acreditando em discursos falaciosos? Porque o foco de todos nós está numa vitória efêmera que depende do outro. Nós nos desvinculamos das coisas crísticas, que realmente são as que nos libertam, para ficar preso em determinados acontecimentos aí de fora, que passam, que voltam, que só mudam pessoas, só muda de Arena para MDB, para depois ser PSDB, para PMDB, para ser PT, para ser isso, para ser PV, aí vai mudando, aí é republicano, é democrático, e na realidade a gente continua emaranhado, nos turbando com as coisas que estão chegando de fora. Mas eu vou continuar dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia, eu vou explicar, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apostasia é aquela condição do indivíduo que abandona o compromisso. O medo, a mentira, é um mecanismo das trevas que se apresenta como se fosse o próprio Deus da arrogância, da irreverência, para tentar contaminar, desviar, desfocar aquele que está em busca de uma libertação maior. É um processo que está acontecendo para que todos nós, como homens, como humanidade, possamos dizer para nós mesmos o que nós viemos fazer aqui. Para onde nós estamos querendo ir? Agora chegou no ponto, viu, Gislene? Porque uma reunião espírita aqui é para que você pense o que você vai fazer na próxima encarnação. É o que vai acontecer na sua família. É o que pode acontecer com você daqui a 30 anos. É a reunião espírita. Agora, a reunião espírita não está colocando para você pensar o que vai acontecer com o seu apartamento daqui a 20 anos. Se você vai trocar de carro em algum tempo. Se você vai dar conta de pagar a dívida que você fez. A reunião espírita não vai falar se vai ter guerra civil aqui, se o MST vai guerrear junto com o exército da Venezuela, contra o exército das Forças Armadas. Isso o Evangelho não vai estar trabalhando conosco. O Evangelho vai estar dizendo para nós assim: quando ouvireis de guerra e de rumores de guerra, não pense que é o fim, é apenas o começo. Porque o tempo do Senhor é o tempo espiritual daqueles que enfrentam o terrorismo, a treva, o medo, a escassez, a doença, a desencarnação do mundo, ampliando a sua fé e não sendo aprisionado pelo que está acontecendo, mas confiando sempre na direção do alto. Por quê? Aqui ele está falando que a mentira senta no trono de Deus se fazendo Deus. Qual homem que tem autoridade para falar que é responsável pelo destino de um povo? Nem Napoleão Bonaparte, que sofreu augúrias seríssimas, porque aventou e depois viu que ele não podia. E ele era a autoridade. Os destinos do planeta estão na mão de Deus. Se vai faltar água, se vai ter água. E olha que eu tenho conversado com Jesus todo dia. Jesus, eu não estou preocupado se vai faltar água, mas eu podia mandar uma chuvinha todo dia. Porque chuva, eu sou tão apaixonado com chuva. Imagina se chovesse todo dia, 365 dias, todos nós seríamos felizes. Não precisa ser chuva estrondosa, uma chuva de final de tarde. Eu falei isso para a Sonia, ela falou que o marido dela até sonha em morar em Londres, para ver muita chuva, aquela coisa toda. Eu falei assim, pois é, mas eu não queria, agora eu não quero voltar para Londres. Deixa Londres para um futuro que Jesus defina. Mas eu queria o Brasil com muita chuva, porque eu adoro chuva. Porque a chuva simboliza a renovação. Tudo que fica parado, amigo, morre. Se eu for falar de política, imagine um mundo em que os políticos se candidatem a ajudar uma população sem nenhuma remuneração. Olha que maravilha que seria. E que eles pudessem ficar pouco tempo, para dar oportunidade para todo mundo contribuir dentro de um regime igualitário. Só que tudo isso está muito distante de acontecer, não está? Aí eu pergunto para vocês, está num contexto de administração
de milhões, para não dizer bilhões de espíritos infantis. Porque se a gente analisar o estado atual do nosso planeta, ele não está muito diferente dos tempos da Revolução Francesa. Está? Associa aos ideais da época. Associamos o que acontecia com a corte. Se você associar, por exemplo, com as guerras religiosas, eu estou pulando 200 anos para trás, agora vou pular mais 200. Vamos a agosto de 1572, aonde, numa noite de São Bartolomeu, inicia um processo, uma carnificina que redundou com a morte de dezenas e dezenas de milhares de huguenotes protestantes. A conversa era religiosa? A conversa era política. A conversa era poder, amigo. Então nós vamos matar protestante, porque o protestante representa o quê? A diversidade de interesses. Elas são maquiadas por religião. Então, como os estudiosos das profecias trazem reflexões extraordinárias, as histórias elas vão se repetindo no tempo e no espaço, como um processo de guerras que tem uma função saneadora. Sabiam? Vocês já estudaram o Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da guerra? O que os Espíritos falaram para Kardec sobre o que é, qual que é a função da guerra? Os Espíritos respondem assim: progresso. Meu Deus, os Espíritos falam que é progresso, guerra. Gente, os iguais, os afins, eles se odeiam, porque os afins querem poderio. Então faz guerra com o dístico de que queremos paz. Mas na realidade quem faz guerra está vivendo na sua intimidade. E paz, na realidade, é apenas um plano, um lampejo filosófico, mentiroso, sofisticado, para que a gente continue nos sentindo como Deus sentando no templo. O assunto é chato, né? Mas é para a gente pensar. Porque é o tempo do Senhor está chegando. O tempo do Senhor é o tempo que vem. Eu não vou estender porque o tempo não permite. O tempo do Senhor é a conjugação de esforços da espiritualidade que, em meio às turbulências, os momentos de definição, de sofrimento, eles vão chegando de uma forma sutil, para nos colocar no colo, para nos falar de esperança, para nos convidar a refletir sobre a real possibilidade de um mundo melhor. E que esse mundo melhor, ele só vai acontecer a partir de quando o Espírito entra em sintonia com esse mundo melhor. Então agora, todas as pessoas, para dizer todas, a grande maioria está sendo convidada a ter medo. O que Jesus propõe? Ter medo? Não. Jesus enfrentou os desafios, não enfrentou? Mas ele quis nos mostrar que os desafios, eles vão nos ensinar alguma coisa. E após perpassá-los, nós vamos enfrentar, ou nós vamos encontrar como prêmio a paz, a imortalidade. As pessoas estão inseguras? Qual que é o papel da fé? Não é nos alicerçar quanto à providência divina que jamais vai nos deixar órfãos? É isso que o Evangelho propõe. Se o medo entrar, ou tentar entrar na sua intimidade, com Jesus, nós temos que sermos firmes, vigilantes, autênticos, para dizer que para superar é só fazendo luz. Treva chegou? Não pense que ela veio para te atrapalhar. A
treva aproximou, é a ocasião de fazer luz. Significa que nós, então, temos uma responsabilidade muito séria de, nesse momento, orar pelas pessoas, pelos dirigentes. Silenciar ao invés de divulgar. Porque o negócio agora é divulgar, né? Chega um negócio no Zap Zap, né? Zap Zap. Aí está falando de um partido aqui, agora depois chega do partido aqui, do outro partido. Aí do jeito que chega, é igual bola de ping-pong. Bate e a gente só vai rebatendo. Nem presta atenção no que está fazendo. Nós vamos ter movimentos extremamente importantes para a sociedade. Como que nós vamos lidar com isso? É vibrando pela paz. Porque se muitas pessoas alimentarem treva, a psicosfera do ambiente ela vai modificando. É o poder da mente. Você se recorda de André Luiz, quando psicografou o Nosso Lar, falando sobre o que a psicosfera do planeta, na época da Segunda Guerra Mundial, os espíritos olhavam como que a Terra estava envolvida por uma nuvem negra, sustentada pelos encarnados. O desespero, a dor, a desencarnação, o medo, a fome, que pairou no planeta inteiro naquele período de carnificina. Se nós, agora, não compreendermos que toda essa tempestade é passageira, e que Jesus está nos convidando para que a gente possa dar os nossos testemunhos, principalmente o de pacificação, eu pergunto a vocês, o que vale uma reunião como essa? Porque o objetivo nosso aqui é de nos irmanarmos, de refletirmos quanto à nossa necessidade espiritual e também entendemos o nosso papel na sociedade. Pedro, tu me amas? Essa passagem é extraordinária. É um dos últimos momentos de Jesus entre os discípulos. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Em seguida, ele volta à pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, já disse. 2 vezes, digo a terceira, eu te amo, mestre. Apacenta o meu rebanho. É o que o Senhor espera de todos nós. Evangelho é luz. Evangelho é esperança. Evangelho é vibração. Evangelho é prece. Evangelho é participação dinâmica, que liberta. Evangelho é proposta de não acusações. Evangelho é um convite a não precipitarmos. Evangelho, na realidade, é uma proposta para que a gente possa olhar para o passado, verificar o que fizemos, o tanto que aprendemos, o que necessitamos aprimorar, para que a gente possa contribuir com o Senhor na edificação de um mundo melhor. De um mundo onde vai imperar a esperança. Um mundo onde não teremos muros. Um mundo onde as crianças serão valorizadas, as mulheres enaltecidas, os homens robustecidos na dinâmica da virtude. Um mundo onde não haverá religiões, mas uma só será aquela que vai nos auxiliar no processo de resplandecer a luz de Deus, a religião cósmica do amor. Esse mundo é o mundo que Jesus preconizou e continua preconizando para todos nós. E bem-aventurados são os pacíficos, os humildes, mas bem-aventurados os misericordiosos, porque quem atua com misericórdia, a misericórdia do futuro há de garantir um lugarzinho no céu, pelo esforço, pela dedicação, que o aprendiz, o discípulo, assume como causa de todas as causas.
ser discípulo de Jesus. E nós encerramos a nossa participação lembrando do próprio Senhor quando diz: sereis reconhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que o Senhor nos abençoe.